agora mesmo. Vamos, gente? Estamos ao vivo. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 2 da nossa Semana da Fermentação Natural Sem Glúten. Hoje uma aula diferente, vou falar com vocês um pouquinho sobre tipos de fermentações. Tá tudo certinho por aí, o áudio tá saindo direitinho, gente. Esperamos que hoje ocorra tudo bem, que o YouTube não brinque com a gente de novo, mas se acontecer qualquer probleminha, fiquem calmos. É só esperar que a gente volta de novo como aconteceu ontem, tá? Um monte de gente entrou de novo e ficou assistindo a live em outro link. É só procurar o outro link no perfil caso caia, né? Ou caso alguém derrube do além a nossa live, porque estava tão boa. E coisa boa é assim, as pessoas, né, quando acontece tudo muito bom, algo dá errado. É normal, gente, tudo bem, já estamos preparados para isso hoje aqui. Bom, hoje vamos falar de tipos de fermentações, tá? Amanhã teremos a aula do panetone, receita inédita e imperdível para vocês. Esse é o melhor panetone que eu já fiz nesses 8 anos de viver sem trigo. Sem brincadeira, gente, eu sou uma pessoa muito criteriosa para fazer panetone. É uma receita muito desafiadora para mim. Ela é muito difícil de chegar numa receita boa. E esse ficou, assim, das galáxias, sensacional. Então, espero vocês aqui amanhã comigo, tá bom? Povo do Instagram, ó, corre para o YouTube que a gente vai começar a aula agorinha. Vai lá, Viver Sem Trigo por Paula Martins. Vai lá que a gente tá te esperando, tá bom? Bom, vamos começar por aqui, gente? Começar um pouquinho falando sobre os tipos de fermentações que existem, né? O curso, Paula, vai ser sobre fermentação natural. Mas por que você vai falar sobre outros fermentos? Porque é super importante vocês saberem usar todos os fermentos de pães que existem. Porque nem sempre você vai querer fazer um pão de fermentação natural. E você pode fazer um pão com fermento biológico seco também, ou com fermento aquele biológico fresco, que é o tipo de padeiro, também tem sua função aí na culinária. Você não precisa ficar restrito apenas à fermentação natural, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou falar a importância da fermentação natural para o seu dia a dia. Então, é legal que você saiba fazer tudo, né? Isso vai te dar liberdade. Então, eu vou contar para vocês quais são esses fermentos e os tempos, aquela coisa de tempo, de fermentação e etc. Bom, vocês conhecem aí, eu acho que o mais prático, né, que existe no mercado é aquele fermento biológico seco instantâneo, que é esse aqui do pacotinho que vem em sachê também, que ele é um grãozinho bem fininho, assim, parece um salzinho, ou até o psyllium, lembra o psyllium, né, o fermento biológico seco. Tem aquele fresco também, que é o tipo de padeiro, né, que vocês podem usar aí nas receitas de vocês. Só que esses de padeiro, ele tem aí uma durabilidade um pouco menor, né, um pouquinho fácil de estragar, precisa ser mantido em refrigeração e etc. Então, muita gente opta pelo fermento biológico seco. Ele tem sua função? Tem, desde que você respeite ali os seus tempos de fermentações e também a sua quantidade na receita, tá? Então, vamos falar de uma fermentação que é que eu já usei muito e uso até hoje, né? Principalmente nas aulas, quando eu tenho que fazer algo mais rápido, né? Eu não tenho muito tempo, ou eu vou na TV, ou eu vou gravar uma receita para o YouTube, alguma coisa assim, ou apareceu alguém de última hora na minha casa e eu não tenho nada para servir, eu faço um pão de fermentação rápida, porque ele vai ali cumprir a função dele. É o melhor? Já te aviso que não é o melhor, tá? O tempo de fermentação precisa ser respeitado. Quando a gente não faz isso, seja por qualquer motivo, a fermentação vai acontecer aqui, no seu intestino. E é por isso que muita gente reclama
de um problema muito sério que é quando eu como um pão eu fico com azia, né? Eu tenho azia, eu sinto muito gosto do fermento, eu fico lembrando do fermento, fico sonhando com o fermento, aquelas coisas que todo mundo sabe que existe, né? E isso acontece por causa disso, porque você ativou o seu fermento muito rapidamente, você fez a receita, ela não fermentou no tempo correto que ela deveria fermentar, né? E essa fermentação vai acontecer a hora que você comer, vai acontecer no teu intestino. Então, é isso que te faz aí sentir esse desconforto, né, intestinal quando você come um pão que não foi fermentado corretamente, tá? Então, a fermentação rápida, qual que é aquela fermentação rápida? Aquela que eu sempre falo, que eu falo, é o tolerável ao toque, que você dissolve o fermento na água morna, né? Que você vai usar sempre um açúcar para ser o alimento do seu fermento. Então, aqui, olha, eu tenho o fermentinho lá, biológico seco, uma aguinha morna, e aí eu uso, né, o mel, o açúcar, o mascavo, o açúcar de coco, o melado, o agave, qualquer coisa que adoce, você pode usar para ativar o seu fermento. Por quê? Porque o fermento, ele se alimenta dos amidos das farinhas, né? Ele se alimenta dos açúcares das farinhas. Então, quando você faz uma fermentação rápida, você não tem aqui farinha para ele se alimentar. Então, você precisa alimentar o seu fermento mais rapidamente. Então, a gente se utiliza desse açúcar para fazer essa fermentação mais rápida aí para vocês, que é aquela que faz a espuma, que fica uma espuminha e etc. Tá? Esse é um tipo de fermentação. E aí muita gente fala, até hoje eu estava respondendo uma senhora, espero que ela esteja assistindo essa aula de hoje, que é super importante por isso. Ela estava me perguntando assim, mas Paula, quem é diabético pode fazer a fermentação rápida? Porque vai açúcar. E o diabético se preocupa apenas com a palavra açúcar. Ele não se preocupa com outro tipo de palavra, tipo carboidrato, tipo amidos, né? Eles não sabem, às vezes não associam que essa palavrinha também está associado a açúcar, né? Então, o que acontece? Quando eu geralmente faço algo que vai à fermentação rápida e algum diabético vem me perguntar, eu falo assim para ela, então, você pode até tirar o açúcar da sua receita, desde que você saiba fazer a fermentação correta. Olha aí também aonde vai entrando o saber, o aprendizado. A hora que você sabe, você consegue sim transformar a sua receita. Um pão mais adocicado, você pode tirar completamente o açúcar da receita do seu pão, para aí sim, né, você respeitar os tempos de fermentações da sua receita. Então aqui, eu até coloquei nesse fermentação rápida, água, açúcar e fermento biológico seco, que é o que ativa o fermento para ele agir rapidamente e depois você só vai fazer a receita, se quiser assar na hora, já até pode assar na hora, porque ele termina de crescer no forno. É um processo rápido mesmo, essa fermentação, mas tem aquela desvantagem que é terminar o processo de fermentação dentro do seu estômago, do seu intestino, tá? E aí, quanto de fermento que geralmente a gente usa para fazer essa fermentação rápida? E para fazer as receitas, né, com fermento biológico seco? A gente usa geralmente 1% desse fermento aqui do peso das farinhas. Então, tenho lá 500 gramas de farinha, você vai usar 5 gramas de fermento biológico seco, tá? Essa é uma porção padrão aí de fermento que vocês vão utilizar na receita de vocês. Eu quero usar o fermento biológico de padeiro, aquele lá que é o fresco, né? Aí o de padeiro, a gente geralmente fala para utilizar 3 vezes a medida do seco. Então, se eu usei 5 gramas, você vai usar 15 gramas daquele do de padeiro, tá? É sempre a proporção 3 vezes desse daqui, que é o seco. Ok? Vocês entenderam? Essa é uma fermentação super básica, que todo mundo consegue fazer. Eu já estou aqui com o meu, mas a minha água estava bem morninha, aquele morninho bem sem vergonha, então ele vai demorar um pouquinho mais para fazer a espuma cremosa, mas daqui a pouco eu volto para vocês.
Agora, nós vamos para a fermentação. Basta você aprender os processos e se adaptar e se identificar com um tipo de fermento ou com todos. Por que não? Porque você não pode trabalhar com todos. Claro que você pode. A receita é sua, você faz dela o que você quiser, mas tem benefícios. Eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. Só lembra, para quem chegou, que não entrou antes, tá? Que a gente já falou da fermentação rápida, que amanhã tem aula de panetone. Eu estou avisando e cantando a bola desde a semana passada, que amanhã tem aula de panetone que está imperdível. Ó, vamos lá. Vamos lá falar da fermentação longa, né, que pode ser com ou sem o levain, tá? Então aqui, ó, vai depender muito da quantidade de fermento que vocês vão usar aí na receita de vocês. Quando a gente vai fazendo uma fermentação muito longa de um pão com fermento biológico seco, o ideal é que você reduza a quantidade de fermento biológico seco que você vai usar na sua receita. Então, ao invés de 1%, vocês vão usar 0,5% de fermento. Então, ao invés de colocar 5 gramas, coloca 2,5, para ele fermentando lentamente e não crescer demais e não evoluir demais. Muita gente reclama, ai, meu pão passou, ele cresceu e tal. Isso é uma coisa também que ali tem a ver com a quantidade, né, de fermento que você usa na receita. E isso também é um outro fator que causa muitos problemas de azia também, usar uma quantidade errada na receita de vocês, tá? Então, você vai lá, a maioria das receitas, acho que hoje em dia que a gente faz de pão, ou que eu vejo por aí, eu também já errei muito disso também, não estou tirando os meus erros. A gente tinha mania de pegar aquele pacotinho que vende lá no mercado, que é um sachê de 10 gramas, e eu vou fazer uma receita de pão, tá com aquele pacotinho inteiro, né, dentro da receita, porque é o normal, todo mundo fala, coloca 10 gramas de fermento, 10 gramas de fermento, mas sem saber que essa quantidade extra de fermento vai te causar esses problemas de azia também, que você vai ter aí no seu intestino, né? Então, respeitar as quantidades é muito importante para isso. E quando a gente vai utilizar o levain, a gente também tem que respeitar essas quantidades. Quando a gente vai fazer uma fermentação muito longa, né, o ideal é que a gente utilize uma quantidade menor de levain, né, para ele ir ali crescendo devagar, tendo tempo para maturar aquele pão lá, para as bactérias agirem, para as leveduras agirem, e aí sim eles irem crescendo. Então, o ideal aí de quantidade de levain é de 20% a 40%. O 40% é sempre quando você quer uma maior quantidade ou uma maior explosão ali do seu pão. Quando você usa os 20%, é quando você quer essa fermentação mais longa. Então, sempre que você quer algo mais rápido, você aumenta a quantidade. E aí você diminui quando o processo de fermentação vai ser mais longo, tá? Gente, essa aula de hoje vai ser super rapidinha, tá? Porque foi só uma aula assim, aperitivo, para vocês não perderem a aula de amanhã. Eu sei que hoje é feriado, que tá todo mundo aí descansando em casa, aproveitando o restinho do feriado, que amanhã começa a labuta toda de novo. Nós estamos aqui trabalhando com vocês, para vocês aí, para levar esses conteúdos, tá? E eu quero que vocês saibam que a gente faz isso com muito carinho, muito amor para vocês. É uma equipe que está aqui por trás, trabalhando hoje para levar esse conteúdo para vocês. Não é apenas uma gravação que eu estou fazendo aqui com o meu celular e falando besteira, nada disso. A gente se prepara, a gente está aqui preparado para levar esse conteúdo para vocês, tá?
Agora vamos falar sobre o principal diferencial da fermentação natural, que esse é o intuito do curso de fermentação natural sem glúten. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só falar sobre essa questão do tempo do levain agindo nas receitas, né, e o tempo de fermentação, que é uma parte importante para vocês. Quando a gente está fazendo uma fermentação muito longa com o levain, o que a gente faz? Geralmente a gente deixa o nosso pão ali fermentando em temperatura ambiente. É o que está acontecendo com esse panetone aqui, que é o da aula de amanhã, tá? Eu fiz ele agora às 5h45 da tarde. Está aqui escritinho TA, temperatura ambiente. E ele vai ficar um tempo em temperatura ambiente. Geralmente a gente fala ali, é até dobrar de volume, né? Até ele atingir 50% do volume que ele estava para mais. Ok. Aí muita gente fala, mas quanto tempo é? Porque a gente se prende muito aqui, ó, no relógio. A gente usa relógio. Mas a minha farinha e o meu levain não usa relógio. O meu pãozinho que eu estou fazendo não usa relógio. Eles têm um fator que interfere sempre no processo dele, temperatura, tá? Tempo e temperatura. Então, aqui hoje estamos em São Paulo a 23 graus, 22 graus, agora à noite sempre cai um pouquinho, mas mais ou menos é essa temperatura. Quando a gente está trabalhando com levain, a gente tem a ação de bactérias, tá? E leveduras aqui fazendo a fermentação do nosso pão. Existem algumas bactérias que vão produzir o ácido lático, que ele funciona ali, ele trabalha na temperatura dos 30 graus aproximadamente. As leveduras trabalham ali na temperatura entre 22 e 26 graus, tá? Que é a temperatura da fermentação, que a gente fala, temperatura ideal de fermentação. Então, o que acontece? Quando ele está trabalhando aqui, está ali se formando álcool, né, e gás carbônico. Está criando gás lá dentro e se formando. Quando a gente, depois de um determinado tempo, quer uma fermentação mais longa, o que muita gente faz? Leva para a geladeira, temperatura refrigerada, tá? E vai baixar muito a temperatura da sua massa. O que acontece quando a gente abaixa demais a temperatura da massa? Vão ter outras bactérias agindo que vão formar o ácido acético. E é aí que vem aquele saborzinho ácido dos pães de fermentação natural. Que muita gente fala, mas eu não consigo comer pão de fermentação natural por causa do sabor ácido que o pão tem. Então, o que você tem que ter em mente na sua cabeça? Trabalhando esse tempo de fermentação longa. Quanto mais tempo ele ficar em temperatura baixa, mais acidez ele vai ter de sabor, por causa da produção de ácido. Então, quando você não quer essa acidez, você pode trabalhar uma fermentação longa, só que sem levar para a geladeira. Os pães que têm aí ovos e etc., não é legal vocês deixarem muito tempo fora de geladeira. Então, você pode deixar 6, 8, 10, 12 horas ali, no máximo, em temperatura de até 25 graus, tá, gente? Que ele não vai ter um sabor tão ácido. Não vai. Eu fiz esses testes, tá, com os meus pães, com o panetone. Meu filho comeu e ele não sentiu. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Você sentiu o sabor ácido? Ele, não, mãe, não senti nada ácido. Porque não fica realmente. A acidez, ela fica característica quando ele vai para a geladeira. Então, se você não quer esse sabor ácido, ou se você não sabe equilibrar, simplesmente não faça esse processo. Trabalhe com fermentações menores. Não precisa ficar 72 horas lá fermentando. Não tem necessidade disso. Se você já fez uma fermentação longa, tá maravilhoso, tá? Se você usou o fermento natural, tá melhor ainda. Porque foi essa dica que eu falei que eu ia dar só agora para vocês. A fermentação natural, ela tem um fator super importante,
para todo mundo hoje em dia. Quando a gente fala aí de produtos fermentados que está tão na moda, tão em evidência, fermentar os grãos, né, deixar os grãos ali germinarem, comer grãos germinados, tomar kombucha, probióticos e etc. É isso. Todo produto fermentado vai ter uma ação probiótica no seu intestino, vai alimentar as bactérias boas do seu intestino. Então, esse é o maior diferencial, além de textura, além de maciez, além de sabor característico, esse é um dos maiores benefícios da fermentação natural para quem quer aí algo mais saudável. Ai, mas Paula, eu tenho que ficar criando levain. Ai, o filho. Ai, mais um filho para eu ter. Ai, que não sei o quê. Gente, eu também tinha esse mesmo tipo de pensamento de vocês. Não é um filho que você vai ter. O seu levain aguenta na geladeira. O seu levain aguenta 4 dias sem se alimentar. O seu levain aguenta várias coisas. Só quando você vai começar a fazer o seu pão, que aí sim você alimenta ele um pouquinho mais. Mas é só começar, é só fazer. Você não precisa ser padeira para fazer. Você não precisa de nada disso. Você faz um pão uma vez na semana. Você tem pão para a sua semana inteira. Deixa o pão congeladinho no congelador ou deixa o pão lá na geladeira. Olha a diferença que você vai ter de qualidade e saúde na tua vida quando você começa a ter essa mudança de apenas uma refeição, tá? Estou falando de uma refeição, muda uma, para você ver a diferença de qualidade de vida que você vai ter de saúde. É muito importante fazer isso nos dias atuais que a gente vive, que a gente não sabe o que a gente come, tá? Você que está aí, que acha só fácil ir ali comprar o seu pãozinho pronto, começa a perceber. Ou então faz o teste, muda um mês só, para você ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Bom, gente, é isso. A aula de hoje, tá? O Thales assustou. O Thales assustou, fica assim, ó. A aula de hoje foi uma aula rapidinha aqui para vocês, para falar sobre esses tempos de fermentações e tipos de fermentos que existem. Ah, esqueci até de mostrar ó, o meu fermentinho aqui. Tá vendo que fez até uma espuminha aqui em cima? Dá para ver, Fefo? Aqui? Assim no virado, não sei se vai dar para ver. Que aí ele não ficou aparecendo tanto que o pote é grande. Mas ele faz um cremezinho aqui, né, que é o sinal de que o fermento está ativo, está bom e etc. Amanhã, gente, teremos a aula maravilhosa do Panetone, às 8 horas em ponto. Se você mora fora, se você mora que está no fuso horário, bota o despertador, acorda, porque vale a pena. Vale a pena anotar tudo, todas as dicas aí para vocês, tá bom? E amanhã a gente libera a condição única e exclusiva que estamos preparando para vocês. Só vem, que vai ser imperdível, tá bom? Ó, bom restinho de feriado, descansem que amanhã tem muito mais. Beijo!